Olá, seja bem-vindo ao Curta Agora. No programa de hoje, novidade, a 7ª arte na tela do celular. Para a cobertura da terceira partida profissional. As famosas sequências cinematográficas que arrastam milhões às salas de cinema. E ainda técnicas para restaurar e preservar filmes. Gostou da programação? Então prepare a pipoca, o Curta Agora está no ar. Tudo que é bom dura pouco, não é? Nem sempre. Algumas coisas se repetem a segunda e até a terceira vez. No cinema, um bom filme sempre pede continuação. As sequências cinematográficas arrebatam milhões de espectadores aos cinemas. E as trilogias são as campeãs de bilheteria. A onda, né, a moda das trilogias, eu acho que começa nos anos 80, com filmes como a trilogia do Indiana Jones, né, do Spielberg, a própria saga do George Lucas, Guerra das Estrelas, né, que poderia ser considerada os 3 primeiros como uma trilogia, e assim por diante. Porque esses produtores e diretores quiseram, com uma grande produção, refazer aquelas séries dos anos 30 e 40 que eles adoravam quando criança. As trilogias geralmente são grandes produções, ricas em efeitos especiais e com alto custo. Algumas já são planejadas, outras surgem de forma não intencional, buscando repetir o sucesso do primeiro filme. Talvez a melhor, ou pelo menos uma das mais importantes trilogias do cinema, ela nasceu por acaso, que foi O Poderoso Chefão, do Coppola. A princípio, eles queriam simplesmente fazer a adaptação de um livro do Mário Puzo, um livro que estava famoso na época, e o filme deu tão certo, né? Assim, os atores, a direção do Coppola, assim, a adaptação foi tão boa que eles falaram, não, vamos aproveitar e fazer mais um filme, né? Continuar a saga, aproveitando que estava todo mundo ainda, né, disponível. E fizeram a segunda parte, que saiu em 74, e muitos anos depois saiu a terceira parte. Já George Lucas queria produzir um filme com 6 horas de duração. Ganhou um não e decidiu dividir Star Wars em 6 episódios. Primeiro gravou apenas os 3 últimos, que julgava mais interessantes e via neles aspectos que cativariam o público. Nos anos 90, os fãs receberam a notícia de que os 3 primeiros episódios seriam gravados. Nos anos 70 ainda, nós temos 2 trilogias, que uma foi do Pasolini, que ele adaptou 3 livros né, super assim, importantes, clássicos da literatura mundial, que é o Mil e Uma Noites, né, que ele olha o Oriente, né, que ele chamou a trilogia da vida, né, a vida no Oriente, o Cantos de Canterbury, do Chaucer, que é a Europa inglesa, e o Decameron, do Boccaccio, que é a Europa italiana, né, a Europa latina. E ainda, logo nos anos 70, o Fassbinder. Ele fez 3 filmes, que é uma trilogia também sobre a reconstrução da Alemanha, né? A Alemanha no pós-guerra, que foi o Casamento de Maria Brown, Lola e o Desespero de Verônica Voss, né? A partir da história de 3 mulheres, ele fala da Alemanha no pós-guerra, a Alemanha e sua relação, né, com os americanos, com o mundo, né, com a política. Ich kam aus dem Krieg und haben mir gesagt, das ist die Frau, die ich wohl liebe, sonst hätte ich sie ja nicht geheiratet. Em 2001, a saga do Senhor dos Anéis começou a fazer barulho nos cinemas mundiais. Com um orçamento de 190 milhões de dólares,
Os 3 filmes foram rodados simultaneamente na Nova Zelândia entre setembro de 1999 e março de 2001. Apenas após o término das filmagens é que começou o trabalho de montagem e pós-produção de cada um. A terceira parte, O Retorno do Rei, chegou aos cinemas em 2003, fechando a trilogia que no total foi vencedora de 17 Oscars. O Senhor dos Anéis é uma coisa extremamente pensada, mas assim, muito bem arquitetado. Um livro excelente, um momento ótimo. Então, assim, o Peter Jackson, ele sabia, ele e o Warner, eles sabiam muito bem o que eles estavam tratando e que a coisa ia render tanto que eles poderiam fazer 3 filmes e foi tudo muito bem calculado, né? O aparecimento de novas trilogias é devido ao sucesso de bilheteria dos filmes do gênero. Este ano chegam aos cinemas brasileiros as terceiras partes de O Homem-Aranha, Shrek, Piratas do Caribe e Resident Evil. As pessoas vão um pouco também porque estão muito acostumadas com a televisão, né, onde as coisas são seriadas, né? Essa ideia da produção em série, do seriado, vem também um pouco da televisão, né, que é a novela, as minisséries, as séries americanas. Esse modelo foi importado, digamos assim, para o cinema. Os espectadores têm correspondido muito bem às sequências de filmes, tanto que antigas trilogias ganharão uma 4ª parte, que deverá chegar aos cinemas nos próximos anos. Entre elas estão Indiana Jones, previsto para estrear em 2008, 19 anos após A Última Cruzada, e Jurassic Park, sem Steven Spielberg na direção. Eu acho que é uma forma que Hollywood encontrou de ganhar bastante dinheiro, porque realmente elas prendem a atenção do público que acompanha, que começa a gostar e se envolve com as tramas e, obviamente, vai querer acompanhar todas as sequências. Acha que já aprendeu tudo sobre curta-metragens? Ainda falta uma coisinha. Existe uma maneira diferente de exibir os filmes. Ao invés de usar as telas do cinema e da TV, alguns diretores têm apostado na tela do celular. São curtas feitos especialmente para você levar no bolso. Das telonas para a telinha do celular. Essa é a nova proposta das empresas de telefonia móvel para os amantes da sétima arte. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a diretora do curta Olé, Júnia Costa. Júnia, como é desenvolver um curta para o celular? Primeiro você tem que pensar na questão dos planos, porque a tela a telona do cinema ela é muito grande, então você pode fazer gerais e mostrar muitas coisas. Já na tela do celular é uma tela muito pequena, então você tem que pensar no resultado final, né? Não só na história, mas no resultado final. Como que aquela pessoa vai assistir, né? Em qual tamanho de tela, é sempre muito pequena. Então, pensei nisso e fiz o meu filme com cenas mais intimistas, planos mais fechados. Quais foram as principais diferenças que você notou logo que começou a produzir esse curta? Na verdade, a diferença maior que eu senti é justamente o resultado final, né? Pensando no tamanho da tela de exibição, que o celular é uma tela bem pequena. Né? E a outra diferença é por se tratar de uma linguagem nova, uma linguagem estética diferenciada e nova, então é um jeito novo de fazer cinema, de fazer vídeo. É uma nova linguagem, é uma nova questão estética, né? E a facilidade. Agora com o celular, que todo mundo tem, então você tem a capacidade de ter um maior número, cada vez mais abrangente de pessoas que possam passar a sua ideia através disso. Né? Uma pessoa que tem um celular capaz de filmar pode fazer o seu filme. E não é apenas na opinião da diretora Júnia Costa que o celular traz inúmeras possibilidades entre profissionais e amantes do cinema. Na visão de Carlos Canella,
Além de oportunidade, essa nova mídia gera também democracia. O desenvolvimento dessa tecnologia, né, da produção digital, é uma coisa para o futuro mesmo, assim, não muito distante, né? Então, isso abre muita coisa, muitas possibilidades, né? Pessoas que nunca se imaginaram fazendo um filme, pode fazer e acaba descobre que tem jeito para a coisa, né? Que antes o cara, para fazer um filme, tem que comprar uma câmera é cara, mesmo uma câmera de vídeo não é barato, né? Agora o celular está na mão. Diretor e roteirista de curtas e longas metragens, Carlos Canella inicia agora suas experiências com curtas para celular. Para ele, síntese é a palavra-chave para quem quer desenvolver boas histórias em muito pouco tempo. Pouca informação transmitindo muita coisa. A ideia seria mais ou menos isso, né? Então, no nosso caso específico, no Calor, era um homem gordo, né, sentado em frente a uma televisão, né? Então, para começar, a gente já tem que pensar um pouco de cenário, um pouco de enquadramento, né? Planos muito abertos já são problema, que você não consegue identificar muito detalhe. Então, o tempo todo a gente trabalhou pensando nisso. Mas entre as diversas possibilidades e as reais limitações, como a Associação de Curtas de Minas Gerais, a Curta Minas, vê essa nova forma de fazer cinema. Para a gente é importante, porque é sempre uma janela de exibição, além do fato que é uma janela possível com uma relação comercial. Que o curta-metragem não tem um espaço comercial na sala de cinema ou na TV, isso é muito restrito ainda. Então, como a questão de telefonia, download, isso é uma relação que tem uma relação comercial envolvida, para a gente é importante, é uma nova janela, um novo formato, e novos realizadores vão trabalhar em cima disso e poder ter, evidentemente, uma rentabilidade. De fato, o celular traz a cada dia novas ferramentas e várias oportunidades para a criatividade e para as boas ideias. Mas qual será o caminho dos filmes desenvolvidos nessa nova mídia daqui em diante? Primeiro, começar a se consolidar. Para a figura do realizador, é importante porque a gente tem pessoas aqui mesmo em Gerais que fizeram um trabalho que um cara lá na China faz um download do videozinho que ele fez e ele recebe royalties por isso aqui. Para o formato de exibição, já tem uma série de caminhos. Como você tem uma série, como tem por exemplo, no país hoje a gente tem mais de 130 festivais e mostras, quer dizer, festivais específicos que envolvem o celular também já fazem parte, porque não tem como você negar essa janela, esse mecanismo. Para a cobertura da terceira partida nacional. O cenário de tantas e de tantas outras belas jornadas brasileiras. Apita o árbitro Bom, Curta Agora faz uma pausa, mas não saia daí. No próximo bloco, imagens guardadas às 7 chaves. Eu espero você. Com o tempo, tudo perde o brilho. O vinil não toca mais, as fotos do tempo amarelou e os filmes perderam qualidade de imagem e som. As películas também sofrem com a ação do tempo. Então, para não perder nada da memória cinematográfica, conheça técnicas de restauração. No mundo tecnológico, tudo se torna obsoleto com muita rapidez. Toca-discos já foi substituído por CD player e as fitas de videocassete cederam espaço para o DVD. Em meio a tantas transformações, o que fazer com as preciosas coleções de filmes gravados em VHS? Cenas eternizadas neste formato tendem a desaparecer com a ação do tempo. O filme, ele por motivos vários, não conseguiu ser preservado. Então aquela matriz, aquele suporte foi sofrendo com a ação do tempo, da temperatura, da umidade, da ação humana em cima desse material, projetando isso nos cinemas ou fazendo transporte, enfim, de mil maneiras. Significa que o ser humano não conseguiu fazer com que esse suporte permanecesse no ar, no tempo. Para manter a qualidade dos filmes, é comum ouvirmos dicas como: não colocar em armário fechado, deixar em local de boa circulação de ar, evitar a insolação direta, evitar locais muito úmidos, porque pode dar fungo. Mas será que só a preocupação e os cuidados são suficientes?
Para preservar a qualidade do som e da imagem, muitas pessoas transferem o conteúdo do VHS para DVD. Mas atenção, essa tecnologia não é tão segura nem tão moderna quanto se pensa. Você leva um DVD na mão e ali, se você riscar embaixo dele, você não reproduz. A embalagem do DVD ainda prejudica ele muito. E afinal ele já acabou, né? Hoje já tem outros suportes melhores e mais utilizados que o DVD, que mal chegou no país, mas em várias partes do mundo ele também já está obsoleto. Já que os métodos citados não são tão eficientes, só nos resta apostar na restauração. No caso dos filmes, a ideia é conservar a memória cultural e cinematográfica da obra. Os filmes são produtos da cultura humana, são produtos do homem, e como tal eles vão refletir uma época ou vão refletir determinados aspectos da cultura de um local ou de um povo. E é exatamente essa a importância da preservação desses valores que são então registrados através de um filme. No processo digital de recuperação de imagens, hoje você pode trabalhar toda a obra, fotograma por fotograma, trabalhar as temperaturas de cor e fazer com que seja mais realçada a questão da imagem. Você pode trabalhar os ruídos de som e fazer com que o som seja limpinho, né? Não seja sujo. O pessoal de técnicas de som costuma dizer isso, né? Não ser um som sujo, ser um som limpo. Então, hoje você consegue fazer um trabalho de digitalização muito bom. Os parâmetros da tecnologia já nos diz disso. Você pode recuperar uma obra por inteiro, tanto defeito quando ela estiver faltando partes da imagem, se ela já estiver lá desprendendo uma imagem no suporte físico, no digital você vai no computador e colore aquele espaço e recupera aquela informação. O tempo necessário para restaurar um filme depende muito do estado de conservação do material original. O processo não é tão simples e pode demorar até 1 ano e meio. Os benefícios são visíveis e os espectadores agradecem. Mas com a intervenção direta, há riscos da obra original sofrer alteração? Toda intervenção que você faz numa obra, você vai estar mexendo nela. E você tem, por princípios, alguns limites enquanto restaurador. Então, hoje, nas técnicas de restauração, você pode cair na tentação de querer melhorar a qualidade daquele som e transformá-lo, na verdade, numa outra obra, diferente daquela como ele foi concebido. Eu deixo ela melhor porque eu sei que ela pode ser melhor, ou eu primo por colocar no mercado uma obra com as qualidades técnicas daquela época, que é diferente, o olhar é diferente, o público é diferente, a tecnologia é diferente. Então você sente quando é um filme antigo e que ele está velho, né? Mas na verdade são características de produção da obra. Mas muita calma nessa hora. Restauração é um método e não uma mágica. Apesar das condições tecnológicas, existem casos em que o processo é impossível. O filme ele vai degradando, ele vai envelhecendo, igual o ser humano, vai envelhecendo, e com o passar do tempo ele vai juntando problemas. Se você não trata dele, não faz uma conservação preventiva muito bem feita, não tem uma ação de preservação muito bem estabelecida, ele vai envelhecendo e vai perdendo as características originais. Então ele vai perdendo, vai acontecendo coisas tanto de suporte, que são ações físicas, quanto de químicas na emulsão, que é na gelatina que forma a imagem desse filme. Então pode chegar, sim, filmes em um estágio que não possa ser mais recuperado, porque os danos que essa película apresenta já são grandes demais. Então vamos voltar ao início da matéria, porque as dicas para preservar a qualidade dos filmes ainda hoje são super válidas e necessárias. Não colocar em armário fechado, deixar em local de boa circulação de ar, evitar a insolação direta, evitar locais muito úmidos, porque pode dar fungo. Chegou a hora da nossa sessão de cinema. O curta de hoje é da diretora Beth Martins, que conta uma história recheada de desejo, fome, luxúria e miséria. Traços do tradicional e do alternativo embalados numa mistura com resultado bem quicoso. Não entendeu nada? Então curta agora. O que você quer? A língua! A língua? A língua! Tá bom, vou pegar. Vai pegar.
la estruja. Tráeme el mármol. Sí, hombre. Esqueminha. Pode deixar. Esqueminha. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Vamos lá. Daí, cara. Vai fora. Sai fora. Tira, esse aqui. É meu. Esse aqui.
coso. Carne triada, osso rendido, 3 vezes sal. Que coso? Carne triada, osso rendido, 3 vezes sal. Assim mesmo, meu coso. Pro inferno, pro inferno, pro inferno, pro inferno. O Curta Agora fica por aqui, mas eu conto com a sua participação. Para dicas, sugestões ou até mesmo se você possui um curta-metragem e deseja exibi-lo aqui no nosso programa, é só entrar em contato com a produção. O telefone é o 34239611 ou, se preferir, nos envie o e-mail curtaagora@unibh.br. Fiquem com Deus e até o próximo programa.